Fala aí, galera. Mais um Corre Aqui News pra vocês. Eu, Cris Guzman, Felipe Schmidt. Bem-vinda de volta. João Paulo. Isso aí. Pois é, né, Caio? Estávamos sentindo a tua falta. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né, Chima? Porque você tava fora, depois o João ficou doente, Exato. aí eu viajei, agora voltamos ao trio. Tudo sob controle. Hoje estamos com bastante coisa para conversar aqui, porque viemos de um fim de semana intenso aí com a Maratona de Sydney, a Maratona Internacional de Floripa, a Run the Bridge, que foi ontem, né? Aí a gente ainda teve roubo no Ironman de Copenhague, o Breaking 100, né? Chasing 100, que é o cara que fez 100K em menos de 6 horas. A Nike causando na meia de Buenos Aires. E aí, para a saideira, recebi uma notícia hoje bem ruim, que é a adulteração de hidratação no Challenge de Fortaleza. Então, como temos bastante assunto, você segura aí, fica aqui com a gente, que você não vai se arrepender. Vamos falar aqui sobre a Maratona de Sydney. Gente, eu tô apaixonada na Sifa Hassan. Porra, que mulher, gente. Isso era um ponto que eu ia trazer também. Meu, ela é incrível. E ela tomou um sorvetão depois, né, meu? Que ela falou que não interessa o tempo. Ela é muito feliz, aquela mulher, né? Sim. Ela falou, não interessa o tempo que eu vou fazer. Eu só quero meu sorvete no final. E ela vai lá e ganha. Ela foi campeã olímpica, né, gente? Pra quem lembra aí da Maratona de Paris. Da Olimpíada de Paris. E ela fez ela venceu a Maratona de Sydney com 2 horas, 18 minutos e 22 segundos. E o etíope, agora os nomes do etíope, vamos lá. O Haile Mariam Quiros. Será que é isso que lê? Gostei dessa pronúncia. Gostou? Você achou que é isso? Eu acho que é isso mesmo. Ele fez em 2 horas e 6. E o Kipchoge, que também era uma grande estrela que estava lá, ele ficou em 9º lugar, né? Mas quando você pensa, putz, ele foi mal. Não, gente, ele fez em 2 horas e 8. Nossa, como ele foi péssimo. Ele foi péssimo, né? Mas eu acho muito legal, assim, a gente trazer, porque o Eliud, ele traz essa mensagem muito de completar a prova, né? Sim. Ele é um cara de 40 anos já, com muitas vitórias, com um currículo brilhante, né? E é isso, ele terminou em 9º, não desistiu e terminou a prova. Engraçado, porque na própria Maratona das Olimpíadas ele teve que desistir, né? Ele desistiu. Foi uma das únicas, se não a única prova que ele desistiu. Ele se sentiu muito mal, então... Ele parou mesmo. E agora, assim, uma coisa que eu achei interessante pelos tempos aqui de prova é como a Maratona de Sydney deve ser desafiadora, né, João? Sim, né? Ela não tem... A gente fica sempre restrito, não vou dizer assim, às majors em si, mas quando a gente pensa em major, quando a gente pensa nessas provas, a gente acha, não, então tem que ser rápido, a não ser Boston e Nova York, que no final das contas a gente já são famosas por serem difíceis. Mas Sydney parece que tem... tá nessa... né, vai fazer a tríade de Boston, exato, que tem Nova York e um Sydney. percurso difícil. Essa foi a primeira edição como Sydney, como Major, né? Sim. E assim, a gente, depois de ver as imagens, Sydney é linda, né? Que cidade linda. Dá vontade de ir, não dá, Shima? Não, deve ser um percurso maravilhoso. Eu falo que tipo, não interessa a dificuldade ali, você tem que olhar pra beleza também. Tem que curtir a prova, né? Eu acho que essa é a grande questão, até porque eu não vou ganhar a prova, né? Então, se eu for, eu vou lá pra Não é curtir. isso, vai lá, tira umas selfies, né? Faz uns videozinhos, né, Shima? Então, a gente fica... Vou me usar como exemplo aqui. A gente fica muito preocupado com os nossos tempos, a nossa performance, que a gente acaba que a gente esquece de aproveitar a prova. Uma coisa que você sempre fala pra mim... Antes de toda a maratona, vai lá e curta a prova. Então, essa aí é adicionada. É que eu acho que quando a gente vai fazer força, a gente tem essa dificuldade de curtir, porque a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Mas quando a gente vai para não, assim, não se cobrando tanto, aí é super possível mesmo curtir a prova. Mas veja que o próprio Kipchoge, ele faz, de alguma maneira, ele traz essa mensagem, né? Porque se ele não desiste... Ele é, obviamente, talvez o maior de todos os tempos. Ainda que o recorde não seja mais dele, mas as conquistas e tal, tá ali entre os maiores, com certeza.
Então, ele deixa um legado, como se ele tivesse aposentado, né? Mas ele já está deixando, né? Já está aí consolidado o legado dele. E ele, por não desistir das provas, por passar essa mensagem de, tipo, não vou até o fim, não vou desistir, no final das contas, para o amador, é isso. Eu quero traçar aqui um paralelo mostrando que você pode não alcançar o seu objetivo principal quando está relacionado a tempo, porque tem muitos fatores que influenciam essa situação. Já falamos diversas vezes sobre isso, você já passou por isso também, Cris, com toda certeza. Mas quando você está lá num lugar desse, você é amador, cara, aproveita a prova. Sim. Aproveita. Sem dúvida. Tem muita coisa legal para você aproveitar durante a... E é o que a gente está falando para vários dos primeiros maratonistas que vão fazer agora, né, que estão completando as primeiras maratonas esse ano. Aproveita a prova, esse é o negócio. E só destacando aqui que a Sifan Hassan, ela foi recorde no percurso. Ela superou em 34 segundos a queniana Bridget Kosgei. Nossa, gente, os nomes são difíceis. Pois é isso, gente. Está elite a elite, né? 34 segundos. O masculino Medals. também, né? Muita coisa, pô. Recorde, né? Foi. O recorde, Enfim, foi uma prova... Você vê quando transforma em major, né? Como vê que mais de 30 mil pessoas, enfim... De fato, o Sydney está aí no percurso. Qual que você acha que vai ser a próxima Major, hein? Eu acho que vai ser Xangai. Eu ia falar Xangai. Gostaria muito que fosse a Maratona do Rio, mas não dividir nem, ali. Não tá nem perto, eu sei. Assim, uma distância colossal disso, né? Então, gostaria. Tem que nascer de novo, nascer de novo. O Brasil tem que nascer de novo para isso. Mas Xangai eu acho que vai ser a próxima Eu mesmo. também acho. A que tá mais na liderança. Nossa, tem que passar um ano lá naqueles lados para fazer já Tóquio, Xangai, Sydney, porque tá tem tão que se longe, mudar. né? Que a gente fica... Pegar um avião de 30 horas e ficar por lá. Bom, próximo a falar da Maratona Internacional de Floripa, que bateu o recorde, a maior edição da história, 19.230 atletas. Lembrando que é um festival também, né, gente? A gente tem a maratona no domingo, a meia no sábado, as outras distâncias também. Mas Floripa sempre muito... Eu nunca fiz a prova, mas morro de vontade de fazer a meia, pelo menos, né? Todo mundo muito elogio de organização, não vi nenhum BO, né? Ia aparecer, não vi ninguém né? reclamando do kit. Não vi. E a gente teve aí na prova principal, que é a maratona, a potiguara Ana Catarina Mâncio. Ela conquistou o título feminino, estabelecendo um novo recorde da prova com tempo de 2 horas, 48 minutos e 17 segundos. E o paulista Antônio Marco Araújo, ele foi bicampeão no masculino, com 2 horas e 20 e 34 segundos. Enfim, mais um... A gente não teve elite ali na prova, será? Brasileira? Não. Não, elite mundial. Eu não sei. Então... Acho que eu ia falar só que na meia maratona foi um queniano, né? Que venceu. Sim, na meia foi. Sim. Mas Se não me engano, foi ele que venceu Mas eu acho que o fato de estar num fim de semana com outras provas isso elite, que eu ia falar, porque tem Berlim, Buenos Aires, tem bastante coisa acontecendo no futuro que talvez não tenha dado tanto... Mas, assim, a gente pode até ver de novo, porque eu não me recordo. Mas não foi ele que venceu... A meia maratona. A meia de... Express City aqui? O Wilson? Eu acho que foi ele que venceu Vamos ver aqui no Google. Inclusive, nós tivemos, enquanto você vê, Cris, nós tivemos lá essa maratona de Floripa. Tem uma outra prova também, que é uma maratona lá em Florianópolis, que, se não me engano, acontece no início do ano. Tem duas. São duas. A gente estava discutindo qual que eu ia ou não ia fazer. Isso. E aí essa daqui é uma que no final ela tem aquela subidona, né, e tal. Ou seja, ela também, ainda que ela seja plana na maior parte do tempo, ela tem um trecho final mais complicado. Tem sempre aquela lenda do vento sul ali, né, que vem de... Ele venceu a SP City, a meia. Isso. E aí ele venceu a Volta ao Cristo também, ele venceu muitas coisas. E ele esteve também na... Como chama? São Silvestre. Não, na Corrida das Pontes. Não foi? Lá Ele foi o em terceiro Niterói? colocado na Corrida das Pontes, também na meia maratona. Que a gente Legal. trouxemos essas informações aqui no Sim. episódio anterior. Aliás, não quero tirar o foco da maratona de Floripa. Voltamos, Cris, vou te pedir licença. Você imagina, É só Cris. dizer que sábado na USP encontrei uma aluna da Quark, que não estava sob minha supervisão, por isso eu não sabia que ela tinha participado
da corrida da ponte lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é. E ela mostrou uma foto da medalha, disse que a medalha é linda. E grande. Uma das melhores organizações que ela já teve. Ela falou que toda a logística do negócio foi fantástico, funcionou muito bem, a organização foi primorosa. Eles tinham embaixo da ponte ali, tinham os barcos recolhendo possíveis Lixo. detritos ali que caíam e tal. Uau. E que durante a prova você até recebia um saquinho, que depois você trocava por um brinde ali e tal, para você poder se hidratar e reutilizar aquilo ali sem jogar, sem descartar em cima. Então ela falou que foi fantástico. Aí, então fica um registro aqui da prova mais cara do Brasil. Então, não, mas é legal ouvir isso aí. Mas a logística toda conta, né? Não é só... O kit. Então, eu não quero ser cancelada de novo. Vamos mudar de assunto, por favor. Então, mas bora. enfim, Maratona de Floripa arrasou aí. Parabéns para a organização. A gente dá uma pesquisada antes, né? Óbvio, de vir aqui. A gente não ouviu nenhum BO. Mas a gente aqui gosta de ouvir vocês. Você correu essa prova? Você viu alguma coisa errada? Viu alguma coisa certa? Deixa aí nos comentários que a gente traz no próximo programa para você. Agora, Run the Bridge, correu? Você correu a Run the Bridge? Eu não corri. Não corri, não tá no E o calendário. pessoal da Quark foi? Você nem Foi. incentivou, João? Incentivei sim, por alguns motivos. O Shima não foi, mas a diretora dele foi, né? Esteve lá. E outras pessoas foram. É uma prova... Por que eu acho que vale muito a pena fazer essa prova? Primeiro porque ela está bem posicionada em relação ao volume. E, obviamente, ela não deve ter sido pensada... Isso aí não foi por acaso, né? Não foi por acaso, sim. Então, eu acho que ela é muito bem posicionada em relação ao volume para essas próximas maratonas que estão vindo, né? Especialmente aí Berlim, Chicago, Buenos Aires, né? Nova York, né? Nova York. Sobe muita ponte lá. Exato. Ainda que talvez... Óbvio, depende da experiência de cada um, mas acho que esses 30 km estão bem posicionados. E ele traz um desafio, se a gente fosse calcular carga, né? Volume versus intensidade. O volume 30 km, porém a intensidade se eleva no desafio que tem a partir do 26º, com aquela subida e descida de pontes e tal. Então é uma prova que também traz esse desafio adicional. E por isso, e o principal para mim, que eu acho que faz toda a diferença. Tem todos esses elementos, mas é uma prova que é muito bem organizada também. Sim, então, é uma prova organizada pela Iguana. Tivemos mais de 9 mil corredores nas diferentes distâncias, que a gente tem a distância de 5, 10, 15 e 30. Por isso, essa fala do João, para quem não está entendendo, quem está em ciclo de maratona, encaixar um longo nessa prova, por exemplo, de 30 quilômetros, é válido. Muito. Né? Obviamente, você fazendo isso de forma planejado. orquestrada, né? Com seu treinador, é melhor ainda. Mas eu gostaria de destacar aqui, gente, que os vencedores da prova na distância de 30K, tanto masculino quanto feminino, já foram entrevistados no Corre Aqui Podcast. Só, muito bem. O Luiz Fernando, que foi o brasileiro mais rápido em Londres. Ele fez Londres para 2 horas e 20. E ele foi... ele ganhou os 30K. E a Marina Richwin, que ela foi vencedora aí no feminino nos 30K. Ela foi a brasileira mais rápida em Boston. E aí agora ela tá indo para Valência como elite. E tá buscando o sub 12,40. Sub 12,40. O objetivo dela. O objetivo dela, exatamente. Fantástico. Então, fiquei muito feliz aí de já tá por dentro aí dos campeões. Aí, ó. Muito legal. Tem que chamar mais corredores aí pra eles ganharem o pódio. Isso, eu acho que o Corre Aqui dá sorte, você não acha? Eu também acho. Eu tenho certeza. Agora, vamos falar sobre uma coisa não muito legal que aconteceu, gente, na Dinamarca. Pra quem acha que perrengue é só no Brasil, né? Roubo no Ironman de Copenhague. Aí tem que ficar pensando, nossa, roubaram no tempo, né? O juiz não viu alguma coisa. Na hora que você pensa, você jamais vai pensar o que é exatamente o que aconteceu. Mas o que aconteceu, gente, foi que 6 atletas foram surpreendidos com o fato de terem roubado as bicicletas dele. Então, imagina assim, você treinou para um Ironman, você saiu para nadar e na hora de fazer a transição e pegar a sua bike não está lá, porque roubaram. Nossa. Imagina isso, João. E a prova, eles disponibilizaram ali bikes,
Mas a gente sabe que um equipamento seu é a mesma coisa que te dar um tênis. Vai com esse tênis aqui mesmo agora, no meio da prova, te dar um tênis que você nunca correu. E, enfim. É pior, hein? Aí aqui a prova... Pior, né? Muda a cabeça toda. Jacob Nossa. Nogar, que é um gerente regional do Ironman na Dinamarca, fala: estamos extremamente frustrados, isso nunca tinha acontecido antes. Eu acredito que isso nunca tinha acontecido antes, e é uma surpresa para todo mundo, ainda mais sendo num país... Se isso acontecesse no Brasil, você ia falar: Mais um. mais Só foram um, 6? Mais um. Só 6, né? Mas, enfim, eu acho que o caso está sendo agora investigado pela polícia, os atletas entraram com pedido de seguro, mas, gente, quem treina para uma prova tem uma coisa que a gente não recupera, que é o tempo, a dedicação. Não interessa, assim, não tem dinheiro que pague isso, né? E a frustração de você não ter concluído, né? De não ter feito, de repente, ali o tempo que você gostaria, tudo. Porque imagina, até arrumarem uma bike, até descobrir... Você perdeu um tempão de prova ali, né? Eu não sei como isso foi compensado depois, mas, independente disso, é uma situação muito, muito constrangedora, né? A parte mais difícil é o mental desses atletas, que foi o que você falou. Imagina, você acabou de nadar e vai chegar pra pegar a tua bike, ela não tá lá, aí passa pela tua cabeça: o que aconteceu? Até você descobrir que ela foi roubada, que isso que realmente aconteceu, a prova acabou pra você ali, no mental. Aí você pensa em todo o preparo que você fez, todo o esforço. O Ironman é muito mais esforço do que só correr. Então, essa é a parte mais triste. O financeiro, ele vem. A própria Ironman vai dar um jeito, eles vão seguro. se inscrever de graça para qualquer outra prova. Várias. Mas essa aí já não vai voltar mais. Não. Acho que tem aí uma série de coisas além das que vocês falaram, que assim, a bicicleta ela é completamente ajustada para essa pessoa. Então, é aquilo que você mencionou do tênis, mas num nível muito maior. Muito numa maior, proporção muito diferente, porque aí você vai lá e corre com uma outra bike. Imagina te dar uma bike do Itaú para você fazer. Não. Olha só, a organização não tem bike, mas tem essa aqui que eu peguei aí pelo aplicativo. Vai lá correr 190 quilômetros, 180. Eu acho que nem pode, né? Acho que tem uma regra de ter sim, uma deve bike ter. específica. Exato, Mas a não, parte é que na hora que fala a organização providenciou bike, me veio na hora. Ih, chegou umas bikes do Itaú lá pra eles. Vieram 6 iguais, né? 6 iguais, exato. Cara, imagina, é verdade, você acabou de pontuar um negócio que é muito, muito certo. As bikes são feitas pra você. Aham. Então imagina você tá ali preparadinho pra fazer com a tua bike, e do nada vem uma coisa completamente diferente. Deve ter sido muito desagradável pra esses caras. Fora de pedalar, sabendo o que aconteceu o tempo inteiro. 4 horas pedalando ali. Minha bike. Puta, o que aconteceu comigo nesse país? As bikes são bem caras, mas óbvio que assim, não sei se esses são os atletas de elite lá. Acho que não. Acredito que não, mas foram ainda assim. Mas ainda assim, aleatórios. óbvio, isso não diminui. Talvez tenha um impacto em relação aos resultados da prova, mas se não forem de elite, eles têm um impacto pessoal. E o impacto pessoal foi o que você falou, né? Você se dedica tanto tempo num ciclo desse para participar de uma prova com esse nível essa exigência, né, em relação à dificuldade. Você chega lá num país que a última coisa que você vai imaginar é que as suas bikes vão ser roubadas, né? Sem dúvida. Se bobear, foi um boicote, né? Um brigou com o outro lá e tal. Não é possível. Mas tem que entender se Tem que entender melhor. Às vezes os 6 são patrocinados por uma, né? Às vezes é boicote de marca. Será? Não sei. Bom, a gente não tem o desfecho disso. A gente, de repente, se tiver mais pra frente, a gente traz aqui, óbvio, mas assim, mas aqui eles falam uma coisa interessante. O episódio serve como alerta para toda a comunidade do triatlon. Mesmo em eventos de alto nível, falhas de segurança ainda podem acontecer. Não é esperado, nem querido, né? Mas... Então, do jeito que estão falando aqui, que tinha câmera, tinha cachorro, tinha Honda, não sei o quê, tudo isso indica que pode ser de dentro pra fora o roubo, né? Mas aí a gente tendo... Se você que é triatleta e tá ouvindo aí essa notícia e tiver mais informação, pode deixar aí que a gente traz no próximo episódio também. E se a gente, obviamente, souber, porque a gente busca aí atualizações para trazer para vocês. Para não culpar ninguém também que não é culpado. Né? Próxima matéria a gente vai falar do mutante, é isso? É mutante. Esses são os ETs. Esses são os ET. O ultramaratonista sul-africano Sibusiso
Kubica, é isso? Kubica. Falei certo, João? Acho que esse é o caminho. Ele completou 100 quilômetros em menos de 6 horas. Gente, eu não sei nem... Eu cansei só de ler. Porque Eu faço 100 por semana. é muita loucura aqui. O feito ocorreu no Chase 100, organizado pela Adidas, na Itália, onde o Kubica superou o recorde mundial anterior em mais de 6 minutos. 6 minutos, pessoal, presta atenção. Que o recorde era do Alexander Sorkin, que tava lá também. Sim. E, enfim, a marca não é reconhecida oficialmente pela World Athletics, porque é um evento fechado, feito Pra única e isso. exclusivamente para isso, assim como o Kipchoge fez o Breaking Two. Enfim, para quem não entende, é assim, gente, não é uma prova oficial. Se ele fizer isso numa prova oficial, ele vai ter o recorde reconhecido pela World Athletics, mas nesse caso é um feito patrocinado pela Adidas, que provavelmente ele estava lá correndo com o tênis que a Adidas queria, que é o Ad Zero Evo Prime X. Enfim, querendo mostrar que você correndo com esse tênis, Você vai voar. vira um mutante. Deixa eu fazer uma... Eu Deixa. e a inteligência artificial... Eu dei o comando, a inteligência artificial calculou, porque né, eu não ia conseguir fazer isso tão rápido. Mas 3,29. ela tá colocando 3,36. O Quase. pace médio? 3,36. Por 100 quilômetros, né? Não é por 10 quilômetros, né, Shima? Não é um por 100 tempo metros. run. Não é um tiro. Não, São 100K, meu. Cara, você faz uma maratona, aí você tem mais uma e mais um pouco. Mais um meia, Cara, é muita coisa. E um fato que é interessante disso, que depois que isso virou notícia global, mundial, muita gente começou a debater isso, conversar sobre. O próprio Alexander Sorkin, que é o dono do feito, né? do recorde oficial, é dele. Um cara no Instagram que eu sigo começou a postar os treinos deles, diários, semanais. Ele faz sub-3 toda semana. Um treino de 42, 3 vezes por semana é o treino do cara. Então, esses caras realmente, eles são... É outra fisionomia. Mas é outra fisionomia, óbvio, Fisiologia. e é outra dedicação também, né? Assim, Sim. Porque, por exemplo, você é um cara que corre rápido, você tá buscando aí suas metas, mas a sua dedicação pro esporte é parcial, porque você tem uma outra vida. Sim. O cara que é atleta, ele vive daquilo e ele vai no minucioso, assim, né? Ele vai fazendo ajuste fino, né, João? Mas é aquela história que todos vocês sabem, por isso a gente fala deles serem mutantes. Se você não escolheu pai e mãe certo para isso aqui, não tem jeito. não Você pode se tem. dedicar o resto Então, da vida. mas o mais interessante de tudo isso aí foi que depois eu li sobre ele, assim, eu já sigo esse cara faz muito tempo, eu acho ele uma referência muito, muito boa para mim, de dedicação e tudo mais, mas ele falava que ele era um cara que bebia, um cara que fumava, um cara que se alimentava mal, que ele entrou no mundo da corrida, ele não começou a correr de jovem, o Sorkin, ele entrou de velho com 32 anos. Então, para você ver o que esse cara fez em não sei quantos anos ele tem hoje, qual a data específica dele começar a correr, mas não foi igual começar a correr desde a infância, que ele virou esse atleta. Foi em 10 anos, no máximo. Então, para você ver a transformação que o corpo pode... E não é para todo mundo, né? Assim, a gente fala que não adianta você sonhar com 2 horas na maratona que você tem que nascer de novo. Mas olha o que esse cara faz. Sensacional. Sim. Nesse caso não tem jeito. Para qualquer competição de alto rendimento, a gente está falando da elite mundial. E a elite mundial, ela sofre... Não é que ela sofre mutação ao longo do tempo. Não, ela tem uma mutação genética ali. Essa pessoa tem... que promove, isso resulta em questões como, por exemplo, aproveitamento de energia, uma quantidade de X de fibras musculares aeróbicas, tem a maneira como ele reaproveita a energia, assim, tem tantos fatores, tem o tamanho da passada, quando a gente passa isso para os 100 metros, por exemplo, também se acreditava que o Bolt não tinha... aquele biotipo clássico do sprinter, do corredor. E aí depois viram que ele tem... que algumas das coisas dele, ele tem até um balanço lateral que faz diferença. Então tem alguns outros fatores biomecânicos
que facilitam isso. Mas, cara, isso aí é pai, mãe e o país que você nasceu. Isso aí faz toda a diferença. A gente pode se dedicar o quanto for e não vai ter jeito. Veja, quando a gente traz isso para o futebol também, ainda que o futebol seja um esporte mundialmente aceito, não é por acaso que no Brasil a gente tem atletas com esse nível, com essa excelência o tempo inteiro. Então tem alguma coisa aqui de adaptação e tal relacionada. Sim. Não tem jeito. Mas o bonito, e aí é que está o ponto, Shima, da sua fala, é que se esse cara simplesmente tivesse nascido, ele já foi eleito para poder ter aquele nível de rendimento. Mas se ele não se dedicasse, se ele não tivesse um nível X de treinamento, se ele não conseguisse, ele não estaria nesse nível. Então, Exatamente. Esse é meu ponto. Parte do ponto de que, de fato, ele tem um potencial para. Mas ele vai ser o melhor só se ele se dedicar absurdamente. Absurdamente, exato. Bom, mas enfim, tivemos aí um case, né? E o tênis é muito bonito, vocês chegaram a ver? Eu vi. Não sei se ele é confortável, mas que ele é lindo, ele é. Agora, próximo item aqui, acho que todo mundo que navega nas redes sociais é que o João não navega, então não adianta, ele tá por fora. Mas eu contei pra ele. Ele tá por fora. A Nike causou na meia de Buenos Aires. Aí vamos explicar aqui pra quem não navega nas redes sociais, né, Shima? Obrigado. Pra quem tá na internet de escada ainda. A Adidas, ela é patrocinadora oficial da meia maratona de Buenos Aires. Sim. E a gente tá falando acho que é a maior meia da América Latina, 27 mil corredores. A mais rápida, como nós dissemos aqui. Exato. E aí a meia, o que significa ser patrocinador oficial? Nenhuma outra marca do segmento pode entrar ali. Então, as camisetas são Adidas, a comunicação da prova toda Adidas e tal. Aí a Nike, ela fez... Tem gente que chama de marketing de guerrilha, eu costumo chamar de marketing de oportunidade. Que significa assim, eu não posso estar na prova, mas eu posso estar na cidade. Então, ela aproveitou toda a mídia outdoor da cidade de Buenos Aires para comunicar a Nike. Ela colocou torcida da Nike na rua, ela colocou caminhão de som. Ela simplesmente foi estratégica, de forma muito relevante e de forma chamativa, porque eu já vi outras campanhas dessas, inclusive em provas aqui na São Silvestre, teve uma marca, porque a São Silvestre é da ASICS, né? Teve uma marca aí tentando fazer, ela colocou só nos relógios de rua, então, tipo, ela não fez barulho nenhum. A Nike não, a Nike ela conseguiu chamar atenção e conseguiu viralizar nas redes sociais, ou seja... Deu certo. Deu certo. Ninguém falou da Adidas, todo mundo falou da Nike. Mas sabe o que isso me lembra? Numa Copa, eu acho que foi na de 94, tinha uma marca, se eu não me engano, eu não lembro qual era a marca patrocinadora de cerveja da seleção, porque assim, tem aquela coisa... Antártica. Né? Era Antártica. Aí a Brahma distribuiu para todas as torcidas de futebol e tal, o número 1. Número 1. E aí aquilo ali, porque daí você não tinha nome da Brahma, mas aí a Brahma era número 1. Sim. E na época, isso daí, foi uma briga na justiça, enfim. Mas quem ganhou espaço foi a Brahma, né? Ou seja... E aí, isso daí me lembra muito isso, a oportunidade. E, obviamente, depois disso vão criando regras, né? Não sei lá em Buenos Aires o que vão fazer com isso, se tem como criar regras. Mas, no final, é isso. E aí, para completar, Shima, os vencedores da prova eram atletas Nike. Então, isso que me levou a pensar de como que foi criada essa estratégia. Porque o Kiplimo, não sei quanto antes você tem que avisar que você vai participar da prova, mas se a Nike já sabia que ele ia participar, com certeza ela sabia que ele poderia ter a chance de ganhar. Então, isso já ia chamar a atenção para a Nike. Por si só, né? Por si só. E eu concordo com você. Eu adoro esse tipo de marketing. Eu adoro e eu acho que ele é esportivo. Quando ele acontece dos dois lados. Porque tem gente que fala que é sacanagem, eu não acho. Não é, oportunidade. É oportunidade, marketing de oportunidade. Red Bull e Monster, Coca e Pepsi, teve várias na história. Burger King e McDonald's. O Burger King usa muito isso, né, pra cutucar o McDonald's. E depois de um tempo, vira até amigável esse tipo de... Sim. Uma faz, agora é minha vez. Eu acho que é cutucar a criatividade, né? Exato. A ousadia também, eu acho.
Eu acho que uma campanha clássica desse modelo já antiga foi a Coca com a Pepsi em relação àquele teste cego que fizeram nos Estados Unidos e tal, né? De, você não sabe qual é, mas qual você gosta mais. E foi avassaladora a vitória da Pepsi, tanto que mudou muito do sabor, né? Mas a Pepsi é muito forte lá, É forte. É muito diferente daqui. É que é a marca, né? A empresa. A empresa. Mas assim como na Argentina, a Adidas é muito forte. É muito forte. Eu acho que eles não estavam esperando, cara. Muito ligada ao basquete, coisas assim. Eu também acho que eles não estavam esperando, não. Esse golpe, assim. Não chega a ser um golpe, foi uma boa estratégia de marketing. Eu também acho. A gente teve reunião com o pessoal da Nike, eu elogiei, falei, parabéns. Não, tô de parabéns. E foi justamente a Coca e a Pepsi que começaram esse tipo de marketing há muito tempo atrás. Tem o comercial da Coca, me corrijam se eu estiver errado, se é o contrário, do menininho que pega duas Pepsis para subir. Pra subir, na verdade, ele pega 2 Cocas para pegar uma Pepsi. Então é isso. isso. Nessa época que começou esse tipo de marketing e começou a virar amigável. Aí depois ia lá e a Coca fazia. E fazia. E tá tudo bem. Se você não desrespeita a outra marca e faz de um jeito ou cômico ou educado, cara, é marketing. Já teve até, se não me engano, no aniversário, não lembro, não vou me recordar precisamente, mas no aniversário da Mercedes, acho que a BMW mandou um negócio assim, ou ao contrário. Então tem essas rivalidades e fica até divertido, né? Fica. Não acho que a Adidas tenha achado divertido. Não, eu também acho que não. Acho que eles devem. Eu acho que assim. Mas eu acho que serve a provocação também. Tá bom, Adidas, você é forte aqui. Você tá patrocinando a prova, mas você esqueceu de outras mídias. Então, de repente, é para você ser multimídia. Você tá no feed e tal. Cadê a torcida da Adidas na prova? Porque daí a Nike tava com a torcida dela lá, entende? Inclusive, a gente tava até vendo, eu lembro que eu tava com o Igor vendo um pouco da questão, não lembro se a gente comentou com você, no próprio site da prova, da maratona e da... porque a gente estava vendo a questão da maratona de Buenos Aires mesmo. A Adidas aparece pouco, né? Ela não comunicou tão bem assim no próprio site, que todo mundo acessa para fazer a inscrição. E engraçado também, porque o material da meia é impossível a Nike não aparecer. Do jeito que eles se posicionaram ali, ainda que tenha aquela onda verde, porque a camiseta era verde da prova... é tudo vermelho. Você vai ver, a Nike ela foi tão sagaz, porque tudo que ela fez foi com luzes, né? Ela não imprimiu um banner. Então, eu acho que qualquer vídeo que você pegar o drone vai ter Nike ali. Não, todos os vídeos. Todos os vídeos Eu acho que vai ser não fazer uma propaganda da Nike. Exatamente. Eu acho que aí que pega a sagacidade deles, assim. Queria saber como que foi essa reunião, alguém falando, mas vocês já foram pesquisar se as mídias da cidade foram compradas? Aí, explode ideia, vamos comprar tudo, todo o percurso, 21 quilômetros, tudo. Mas isso tem a ver também com o retorno da Nike para a América Latina com mais força, né? Então, eles provavelmente estão olhando para várias soluções aí. É que a Nike não tem alguma prova que ela é patrocinadora master, né, na América Latina, ou tem? Não. Eles têm ou prova própria, e as outras que eles são... Nos Estados Unidos, eles têm muitas provas, né? E eles patrocinam outras também, tanto... Acho que na Europa não, mas nos Estados Unidos com certeza. Chicago é deles, né? Deles. Então... Você vai ver que ano que vem vai ter uma prova na América Latina Nike. Provavelmente. Não, teve a de São Paulo, né? No ano passado, aquela própria corrida deles. Deles, Mas aí é deles. Sim, uma prova deles, mas muito legal a prova. Sim. Teve uma dificuldade... Logística. No percurso. Não no percurso. O percurso foi muito legal porque cada um partia de um lugar, né? Cada distância vinha largava em um lugar diferente na cidade. Mas uma ideia que foi legal, mas que foi mal dimensionada, porque, por exemplo, após a chegada, tinham diversas ativações de diversas marcas. Foi tudo muito legal. Tinha tudo para ser muito legal. Mas o que acontece é que aí todo mundo chegou junto. Então, você pegava filas gigantescas. Falaram que teve muito problema com guarda-volume. A logística da dispersão da prova não foi... A dispersão da prova quase não houve. A ideia foi fantástica, a organização, a camiseta, as coisas foi tudo muito legal. Mas quando você concluiu a prova, a Expo foi fantástica, o kit era legal. Vamos falar do kit. Tudo era muito legal.
mas quando você concluiu a prova, a dispersão muito ruim, as ativações que tinham tudo para ser muito legais estavam hiperlotadas. Tinha um cara que estava... Engraçado, o Ricardinho fez a prova do meu lado, assim, a gente fez, chegamos juntos. Aí tinha aqui, daqui para cá, tava todo mundo enchendo a cerveja. E aí só podia dar cerveja para as pessoas quando terminasse de encher os copos de cerveja aqui. Encher de novo. E daqui para cá, ou seja, eu tava para cá, o Ricardinho para cá, aí o cara tava enchendo e dando. Ou seja, qual era o sentido? Ou seja, a experiência da cerveja, que é gelada, que é daquele jeito e tal, o cara tava perdendo tudo, a fila gigantesca aqui e indo embora. Enfim. Mas ela mandou bem lá em Buenos Aires, a Nike. Sem dúvidas. Bom, aí agora essa notícia chegou aqui para nós de última hora da redação, né, João? Essa foi... O Challenge Fortaleza é uma prova de triatlon, né, que aconteceu aí esse fim de semana. E teve um vídeo aí circulando nas redes sociais, nos WhatsApps, a gente recebeu. Um ponto de hidratação na parte do ciclismo, se eu não me engano, foi o primeiro ponto de hidratação do ciclismo, onde tinha o staff pegando garrafinhas vazias e enchendo de água, a água no tonel. De gelo ali, daquela... Só explicando, assim, para quem não viu o vídeo, a hidratação das provas fica dentro de algum tonel ou de algum recipiente com gelo, né? E aquele gelo vai derretendo e virando água, óbvio. E as pessoas passam ali, pegam a garrafinha ou o copo d'água que tá ali naquela... Ou às vezes o próprio staff dá, mas sempre tudo lacrado, né? Que fique claro isso também. A água e o copinho. Só que ali o vídeo mostra claramente que o staff estava pegando garrafinhas e enchendo de água desse recipiente. Aí, e aí a prova já fez um post se pronunciando que eles estão apurando o que aconteceu. O fato é que isso ocorreu, né? A gente não pode... Sem dúvida. Ainda que alguém ligado à organização entrou em contato comigo, porque eu postei esse vídeo nos meus stories e pediram para eu reavaliar se eu deveria postar ou não. Porém, independente do desfecho disso, porque a gente vai trazer o desfecho também, aconteceu, né? A gente não pode apagar o que aconteceu. E ainda que a justificativa seja, eles estavam enchendo a garrafinha para a galera se refrescar, na hora que você está ali na prova, você vai ter garrafinha para se refrescar e para beber água, assim, esse discernimento, a gente sabe que isso não acontece. Então, realmente, uma coisa que fica aí o nosso receio, né? Isso aí foi desculpinha. É muito ruim, assim, do tipo, entender que um atleta pode estar correndo o risco aí de se contaminar. Claro. Que é isso, né? E o ponto é que é o seguinte, é que mesmo que seja isso, mesmo que seja só, não para a pessoa ingerir, mesmo que seja só para ela jogar na cabeça, se a água estiver contaminada com determinados tipos de, sei lá, de bactéria, seja qual tipo de for ali, o fato é que a pessoa pode se contaminar. E você vê o vídeo, tá todo mundo... Os caras pegam nos sacos as coisas, põe a mão dentro da piscina e troca. Pode ser uma coisa pontual ali, só aquelas pessoas que tiveram essa super ideia, né? De fazer essa sacanagem com todo mundo, né? E pode não ser, mas independente de uma coisa ou de outra, de fato aconteceu. Lamentável, né? A gente vem falando sempre dessa história do quanto é importante as organizações terem esse respeito, né? pelo cliente, porque é um cliente. Claro. E o quanto esse nível de profissionalização precisa avançar na corrida, no caso, né? No triatlon. Mas fica, né? Aquele pesar, porque pode sim ter sido uma coisa pontual. Aquelas pessoas que tiveram essa ideia e estão comprometendo todo, né, o evento, toda a organização que provavelmente se dedicaram, né, que provavelmente estão lutando aí um tempão para poder fazer, mas é uma falha que é inadmissível. Isso é inadmissível. Não, e aí eu acho que o que tem que vir no esclarecimento é se essas pessoas fizeram porque elas tiveram a ideia ou porque foram orientadas, né?
E aí, isso provavelmente não foram orientadas, eu espero que não. Espero que não. Que daí isso daí ficaria mais grave ainda, né? Exato, é um outro nível. E aí, só colocando aqui, porque eu tenho contato aí com gente que organiza a prova e a maioria do staff é terceirizado, né, gente? Ali, sim. Aquelas pessoas são contratadas para trabalhar naquele momento e muitas vezes você contrata uma empresa que terceiriza toda essa mão de obra e que é responsável por isso, mas ainda assim, quem responde por tudo isso é a organização da prova. Então, assim, fica aí o espaço, se a prova quiser se comunicar oficialmente com a gente, mas, assim, a gente quer o desfecho. A nota a gente já viu ali no post. A gente não vai... a nota, eles estão falando que estão buscando aí esclarecer o que aconteceu. Ponto. Não foi esclarecido ainda. Né? Queremos resposta. É isso. A minha curiosidade é que, assim... como que chegou nesse ponto? Qual que era o plano A, se tinha plano A? Da onde que era para ter vindo essa água? Ou como que chegou nesse ponto de... Ponto A, plano A, não pode ter garrafa vazia para você encher. Exato. Acabou. Mas é isso que eu quero chegar. Como que chegou nesse ponto? Por que onde estava essa reunião antes? Ó, gente, vai ter que estar tudo cheio com essa água a partir desse horário. Aí chega... Não, estão enchendo durante a prova garrafinha de água de ciclistas, que passam muito mais rápido do que corredores. Então, eu só queria entender qual que era a ordem. A ordem, né? Então é isso, gente. Se a Challenge quiser entrar em contato, eles entram e... Fizemos todas as pautas hoje, hein? Foi legal. Hoje os assuntos foram bem legais. Dá pra falar mais. Foi bem dinâmica. Voltei descansada. Depois de 28 horas e meia de prova, Shima. Nossa, foi sensacional. Foi. Um dia eu quero ouvir tudo. Foi. A gente vai gravar um episódio só pra falar do Root Coach. Eu e mais 2 pessoas que participamos. Cada um numa equipe. Cada um com uma visão diferente aí da prova. Mas foi bem legal. Eu acompanhei tudo pelo Instagram. Eu tentei postar tudo que dava. Mas foi muito legal de ver. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar 28 horas e meia à disposição de uma prova. Cara, mas foi muito louco de ver toda a logística. Assim, mas muito bem organizado lá. Exato. Muito. American Way, assim. Os caras são diferentes, mas eles sabem fazer eventos. Sabem, isso sabe. E a Nike tá de parabéns aí. Mais um parabéns pra Nike aí também. Muito obrigada, Shima. Obrigada, João. Cris, bom te ter de volta. E até semana que vem, gente. Valeu aí. Beijo.